Fala galera, tudo bom? Então, eu fiquei um tempinho aí, atrasei pra postar vídeo, mas foi por causa que eu tô tendo alguns problemas com o meu PC, tem que formatar e tal. Então, por isso que demorei pra jogar conteúdo essa semana. Mas vai valer a pena porque eu vou fazer, nessa aula não fazer o tão esperado e tão pedido menu com efeito de slide lateral. Então, é aquele menu que tem diversas aplicações aí do Android, que é muito comum até, né? Que é aquele menuzinho onde você clica aqui e o menu arrasta, vem aqui ó, do canto para cá. Então vamos aprender como, eu vou ensinar aí o truque, né? As manhas, como eu consegui fazer isso, reproduzir esse efeito no App Inventor. Então ó, eu vou mostrar como que vai ficar quando nós terminarmos. Beleza, aqui eu vou emular, ó. Esse aqui é o conteúdo, é o app, né? No caso aqui, o nosso exemplo que nós vamos fazer nessa aula. Então, quando eu clicar aqui, vejam só, aqui está um pouco lento porque eu estou emulando. Então, o emulador aqui pelo site do Mobizen tá dando um pouco de lentidão, mas no aplicativo mesmo ele não tá tão lento assim. E também isso aí, de acordo com as configurações que nós fizemos lá na parte de blocos, você pode acelerar essa animação. Então, vamos lá aprender como fazer este menu. Primeira coisa, né? Vou criar um novo projeto. Então, vamos chamar aqui de menu lateral. Beleza, vamos pegar aqui algumas configurações. Vou tirar só o título, a visibilidade do título. E eu vou arrastar aqui a estrutura básica. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma tabela vertical, sem ser aquela com scroll, que tem já a barra de rolagem. Vou pegar uma horizontal normal, vou aumentar a largura e vou aumentar também aqui a altura. Aqui eu vou colocar o conteúdo que vai ser visível, que vai ser mostrado. Então não é o conteúdo do menu. Então nesse conteúdo aqui eu vou colocar uma outra tabela de alinhamento horizontal. Vou vir aqui novamente, né, aumentar a largura, mudar o background e mudar a altura. Beleza. Então aqui vai conter aquele botãozinho do menu. Então, o que mais está faltando agora? Eu vou colocar um conteúdo aqui embaixo. Então, para cá eu vou pegar a tabela de alinhamento. Opa, essa não. Tabela de alinhamento vertical com scroll. E vou colocar Fill Parent nas suas dimensões. Então, o conteúdo que eu colocar aqui, conforme ele for ultrapassando, ele vai criar aquela barra de rolagem. Então vamos colocar aqui um conteúdo. Vou pegar uma label. Deixa eu só configurar aqui os alinhamentos. Vamos com uma fonte maior, negrito e o texto. Bacana. Aqui é um texto alternativo aqui. Fiquem à vontade. Eu vou centralizar esse texto aqui em Text Align. Beleza. Então, só isso aqui que tá aparecendo por enquanto. E vou colocar uma imagem aqui em componente image e vou selecionar uma figura aqui, que é a imagem do menu, como vai ficar o nosso menu. Vou configurar aqui para scale e o width vou colocar 90%. Bacana, vamos ver como tá ficando. Então é isso, por enquanto, ó, você vê que aqui, como é um scroll, tem scroll, né? A tabela de scroll ele permite que você role o conteúdo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, falta colocar o botão aqui, né? Vamos colocar, fazer algumas configurações básicas.
Vou apagar o texto, colocar o tamanho aqui, 35 por 35 e vou colocar uma imagem, que é aquela imagem dos 3 pontinhos. Todas essas imagens, galera, vocês vão encontrar no link que eu deixei na descrição do vídeo. Vai ter todas as imagens usadas aqui nesta aula. Então é só clicar no link aí e baixar os ícones. Beleza. Então, aqui ó, atualizou, nosso botão tá aqui com o ícone. Agora eu vou pegar toda essa tabela, ó, a tabela principal que contém todo esse conteúdo, e vou colocar ela invisível aqui. Só por enquanto, só para nós podermos ter a área livre aqui para trabalhar. E agora eu vou fazer a tabela, montar a estrutura da tabela do menu. Então vai ser uma tabela de novo vertical, normal, sem ser com scroll. Vou marcar aqui tudo com Fill Parent para cobrir todo o comprimento da tela, né? O comprimento e a altura. E aqui, ó, primeiramente eu vou colocar uma outra tabela. Cadê? Aqui, ó, colocar uma outra tabela de alinhamento vertical. Vou colocar o tamanho dela Fill Parent também. E a altura eu vou colocar 100 pixels, ou 150. Certo? Só que essa tabela aqui, ela não vai ter todo esse comprimento. Ela vai ser o menu, então ela vai abrir mais ou menos até a metade aqui. Vou deixar ela com um width de 220. Bacana. Aqui eu vou colocar uma imagem de fundo. Aqui, ó, image. Que também tá nesse link aí, viu, galera? Pronto, bacana. E aqui agora é bem simples. Eu vou colocar uma imagem, que vai ser uma imagenzinha do usuário, e um texto aqui. E aqui também vai ser um processo repetitivo. Então o que eu vou fazer? Para o vídeo não alongar mais do que já vai ficar, né, longo, eu vou acelerar, mostrando, fazendo isso aqui, mas eu vou acelerar o vídeo. Aí vocês prestam atenção no que está sendo feito, que não é nada demais, é só organização. A única coisa para vocês prestarem atenção é que as labels que eu vou colocar um tamanho de largura dela fixa, com pixel. E por que isso? Porque se eu colocar ela automático ou Fill Parent, o texto vai vir, quando essa tabela aqui for sumindo, o texto também vai ir se ajustando. Ficou meio vago isso aqui agora, mas vou explicar por quê. Como que eu vou fazer para fazer o efeito de slide? Eu vou pegar um clock e vou colocar para cada ciclo, né, de tempo lá, eu diminuir o tamanho aqui, no caso diminuir a largura dessa tabela. Então, como eu vou diminuindo a largura, as labels, se eu tiver marcado Fill Parent ou automático, ele também vai ajustando o texto. Então vai quebrando o texto para baixo e fica feio, não fica bacana. Então, para dar certo, você vai ter que colocar as labels com tamanho fixo, largura fixa. Então, presta atenção aí que eu vou acelerar o vídeo agora.
galera, vocês viram que eu errei um pouquinho aí, né? Eu tinha colocado uma tabela vertical e era uma horizontal, mas não tem segredo. Aqui é uma tabela, como eu falei. Aqui tem uma outra tabela. Aqui eu coloquei uma label e aqui uma outra tabela de alinhamento horizontal. Aqui você pode até brincar mais aí, você pode colocar esse menu aqui com esse principal, um scroll, para poder ter a rolagem no menu caso tenha muitos itens. Eu não vou prolongar muito a aula, então vou colocar só esse ícone aqui mesmo, só esse item, só para teste. Tanto é que eu nem é botão, é só imagem e uma label. É só para mostrar mesmo de uma forma mais agradável aí para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou setar essa tabela principal aqui, ó. Primeiro vamos deixar a outra tabela visível, né? Vamos nomear aqui, ó. Vou renomear ela com tabela menu. Tabela menu. Certo? E a outra tabela, que é a que está invisível, que não é essa daqui, é esta daqui, é a tabela principal. Então vou encolher aqui o conteúdo só para ficar mais fácil. Então, na tabela menu, tabela principal, vamos colocar ela visível aqui, ó, para ver que ela vai aparecer aqui embaixo. Só que ela tem que ficar do lado, porque senão não vai dar certo aquele efeito. Então, essas duas aqui tem que estar dentro de uma tabela horizontal para poder dar aquele efeito de slide. Então eu vou pegar uma tabela horizontal aqui comum, vou colocar ela fora aqui, ó, dentro da tela. Aumentar a sua largura e a altura também, né? Vai ser fill parent. E agora eu vou pegar aqui, ó, toma cuidado, tem que pegar a tabela de menu toda, colocar aqui, assim como a tabela principal. Agora vai ficar um do lado do outro. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer aquele efeito. Como eu vou diminuir e aumentar o tamanho, ela vai empurrar essa outra tabela, fazendo assim o nosso efeito. Veja como é que tá. Esse aqui vai ser a aparência, porém depois que eu arrastar. Aquele negócio que eu falei com vocês, ó, tá vendo? Esse texto ele tá como automático, então ele ajusta, então vai quebrando. Isso não fica muito bacana. Então vou clicar nele aqui, ó, e vou ajustar um tamanho também. Vou colocar aqui fixo para 200 px, 200 pixels. Aí agora ele não fica mais, tá vendo? Aqui também, ó. Não, aqui é a imagem. Beleza, então bora fazer agora a mágica acontecer. Primeiro, clica aqui na tabela menu e vejam que o tamanho máximo que nós vamos colocar para ela alcançar é 220 pixels. Então eu vou zerar neste momento, ela tem que ficar zerada. Beleza, somente a tabela principal. Quando eu clicar aqui, que eu vou acionar minha função para fazer aumentar conforme o tempo, né? Que eu já expliquei como que vai funcionar o efeito. Então eu vou pegar aqui nos sensores e vou arrastar um clock. Esse tempo, vou desativar esses dois aqui só para não dar problema durante os testes. Então, indo para a parte de blocos, eu vou criar uma função, um procedimento, né, um procedure chamado mostrar menu. Então, isso aqui vai ser para mostrar o menu. Primeira coisa que eu vou fazer ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, lá o tamanho tá zerado. Eu preciso dar um gatilho. Então, eu chamo de gatilho, que é iniciar o crescimento dela, né? Setar um tamanho para minha tabela. Então, para minha tabela menu, eu vou pegar aqui, ó, não o weight, né, que é a altura. Eu vou pegar o width, que é a largura, e vou dar um valor para ele quando essa função for chamada, que é para crescer, que é para mostrar o menu. Eu vou colocar 20. Então, quando chamar essa função, ele já vai começar com 20. O tamanho dele vai estar com 20. Segunda coisa, setar as configurações do clock. Então, eu vou
clicar no clock, vou pegar aqui, ó, as propriedades. Vou pegar aqui a primeira. Então a primeira propriedade é Time Enable, que é para ativar. Lá no design, nós desativamos o clock, ó, Time Enable está desmarcado. Então quando eu clicar aqui eu tenho que ativar o clock, que é um valor true. Beleza, vamos colocar aqui. E a outra propriedade do clock que nós temos que configurar é o time interval, que é o intervalo de tempo que eu quero que ele conte. Bom, esse intervalo de tempo tem que ser um intervalo curto, para que dê certo o efeito de slide. Então, eu vou colocar aqui 5 milissegundos. E aí nós vamos fazendo mais testes e vendo qual que é o tempo melhor para ficar com um efeito bacana. A última coisa, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada slide. Não é esse bloco não. Certo? Vou setar ela vai ser inicializada com 0. Bacana. Essa variável vai ser a variável que eu vou usar para fazer o incremento ou decremento do tamanho, né, da largura do meu menu, da tabela menu. Então eu vou setar ela aqui, ó, quando eu chamar para mostrar, eu vou setar um valor positivo, que eu quero que incremente, então vai ser um valor positivo. Eu vou adicionar sempre 10. Então a cada ciclo de tempo, a cada 5 milissegundos, eu vou somar 10 no tamanho da minha tabela. Correto? Então eu já vou Ctrl C, Ctrl V e vou fazer também a função de esconder menu. Então, qual que é a lógica de esconder o menu? Eu também vou ter que inicializar o tamanho da minha tabela. Só que no caso, quando ela chegar no máximo, ela vai estar com 220. Então, eu vou setar ela aqui para 200. Para mostrar, eu aumentei 20, então para assumir eu vou diminuir 20. Aqui é a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa. E a nossa variável, como agora eu vou decrementar, né, eu vou diminuir o tamanho, eu vou colocar ela como valor negativo. Então, a cada 5 milissegundos, eu vou diminuir 10 do tamanho dessa tabela. E como que eu vou tratar essa soma, né, essa subtração? Eu vou clicar no clock, vou pegar o evento do clock, que é o evento time, que ele é acionado toda vez que um ciclo é terminado. Então, contou 5 milissegundos, ele executa o que estiver dentro desse evento. E o que eu vou fazer dentro desse evento? Eu vou pegar o tamanho da minha tabela e vou somar a minha variável slide. Eu sempre vou fazer a soma, por quê? Porque se for para diminuir, como o valor aqui está negativo, ele automaticamente vai diminuir, né? Porque mais com mais é menos. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar minha tabela menu, vou pegar o valor dela aqui e opa, não é visível não, do width. Vou somar com o valor da minha variável slide. Certo? Então se for positivo ele soma, se for esse valor negativo aqui, ele diminui. Como que eu vou saber? Agora tem que colocar a condição para ele parar de crescer e parar de diminuir, senão vai dar erro também. Então, porque se ele só chamar, não tiver uma condição de parada para ele desativar o time, ele vai crescer toda a vida lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um lá só, vai colocar um if aqui para testar se o tamanho da minha tabela é maior ou igual ao que nós estabelecemos, que é 220. Então, vamos fazer essa comparação aqui, ó. Vou pegar esse bloco, esse outro aqui, e vou comparar se o tamanho da minha tabela é maior ou igual a 220.
certo? Se for maior ou igual a 220, o que eu tenho que fazer? No caso 220 não, 210, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar 210. Então, se for maior ou igual a 210, eu vou configurar minha tabela para ficar com o tamanho máximo que eu quero, que é 220. Então, vou colocar aqui, eu vou colocar 220 e vou desativar o clock, né, para ele parar de contar. Então, eu vou colocar aqui false. E tem que ter a outra condição, que é a condição de parada, para ele parar de decrementar, parar de diminuir. Então vou copiar e colar esse bloco. Vou verificar se o tamanho agora ele é menor ou igual a 10. E vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou, no caso, em vez de aumentar aqui, eu tenho que colocar qual que é o valor dela inicial, que é 0. E desativo o clock. Isso tudo aqui, né, eu tenho que, agora para funcionar, para fazer o teste, eu tenho que chamar essas duas funções. E essas duas funções eu vou chamar quando? Eu vou chamar no evento do meu botão, né, do meu principal, que é o btn menu. Então no evento de clique, quando eu clicar nele, eu chamo essas duas funções, mas eu tenho que saber se é para mostrar ou se é para diminuir. Então eu vou colocar um if e vou comparar o que? Eu vou comparar se o tamanho da minha tabela menu for igual a 0. Isso é uma das maneiras de comparar, pode ser de outro jeito também. Se for igual a 0, eu preciso o que? Eu preciso mostrar, né? Então eu vou chamar a função mostrar. Opa, peguei errado aqui, mas vou mostrar a função mostrar. Vou chamar a função mostrar menu. Se não, se ele não for igual a 0, eu mostro esconder. Eu chamo a função esconder. Então vamos lá, esconder e vamos ver se está funcionando, né? Aí, ó, funcionou, bacana. Aqui tá lerdo, pessoal, porque, ó, mas tá tendo um probleminha aqui ainda, tá vendo? Vocês viram que aqui tá quebrando o texto? Porque provavelmente lá no design não está configurado com um tamanho fixo. Então, como que eu faço isso? Eu posso pegar aqui, ó, clico na minha tabela menu, vou abrir ela aqui e deve ser aqui, a imagem label, deve ser essa label aqui, ó, se eu não me engano, porque tem a imagem. Não, eu acho que tá errado. Pera aí, bora facilitar a nossa vida, né? Vou setar aqui um tamanho para ela, só pra gente visualizar aqui, ó. É a label 6. Então aqui, ó, o if dela tá automático. A partir do momento que eu coloco fixo e voltar aqui, né, no if aqui para 0, aí já vai funcionar, ó. Beleza? Mostrou. Esconder, ele não quebra nenhum dos textos, mas tem que estar com um tamanho fixo. Aqui tá lerdo desse jeito aqui por causa que eu estou emulando, viu, pessoal? No celular ele não tá lerdo desse jeito. Tá um pouco lento, mas não tá tão lerdo assim. E como que eu faço para aumentar essa velocidade? Bom, eu posso aumentar a minha global slide aqui, ó, para crescer, ao invés de 10, crescer 20. E ao invés de decrementar 10, decrementar 20. Vamos ver se deu uma melhorada. Ó, aqui ainda tá travando, mas aqui no celular tá perfeito, tá bem legal a velocidade. Então é isso, galera. O menu aí tão pedido, né, tão esperado por todos. Vocês viram que não tem nada de nenhum mistério aí, é bem simples de fazer. Eu espero que tenham gostado do vídeo, desse conteúdo, e peço a contribuição de vocês com o compartilhamento desse vídeo. Se estiver vendo pelo YouTube, compartilha aí o vídeo. Se estiver vendo pelo site, assistindo pelo site, compartilhe o link desse post. Se inscrevam no canal também no YouTube, façam um cadastro no nosso site, que isso vai ajudar muito a gente aí a poder estar criando novos conteúdos, incentivar a gente a criar novos conteúdos.
Se tiver opinião também de melhorias e tal, pode deixar aí que eu leio todos os comentários. Sempre que possível eu leio todos. Quiser tiver interesse em participar também do nosso grupo no WhatsApp, é só deixar o número que eu apago depois que for adicionado, ou você mesmo pode apagar, não tem problema. Tem a nossa fanpage também no Facebook, só procurar lá. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. E no mais é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.